Bem-vindo ao terceiro módulo do nosso curso de elaboração de questões padrão ENAD. Hoje vamos conhecer a ferramenta da taxonomia de Bloom, utilizada para a classificação do nível de dificuldade das questões do ENAD. Bons estudos a todos! Podemos ver nessa estrutura que há uma escala de dificuldade na classificação das questões ENAD, conforme a taxonomia de Bloom, partindo da menos complexa, conhecimento, para a mais complexa, avaliação. A seguir, apresentaremos cada uma dessas classificações, com suas características e particularidades. Questões de conhecimento. Leia o exemplo apresentado. Veja que nessa questão, o aluno precisa conhecer o conteúdo, que as mulheres são vítimas de violência doméstica e que existe a Lei Maria da Penha, e encontrar a informação relevante solicitada. Podemos definir como conceito das questões de conhecimento o processo que requer comportamentos do estudante de evocação, recognição e memória. A habilidade de lembrar com exatidão informações e conteúdos previamente abordados, como datas, relatos, procedimentos, fórmulas, teorias e regras. Questão de compreensão. Leia o exemplo apresentado. Nessa questão, o aluno precisa realizar uma conexão entre um conhecimento já adquirido, que as mulheres são vítimas de violências domésticas e que existe a Lei Maria da Penha, e novos conhecimentos sobre o mesmo tema, ampliando a informação para chegar à alternativa correta. Podemos definir como conceito das questões de compreensão o processo que requer elaboração de um dado ou informação original. O estudante deve ser capaz de usar uma informação original e ampliá-la, reduzi-la, representá-la de outra forma ou prever consequências resultantes da informação original. Questão de aplicação. Leia o exemplo apresentado. Perceba que essa questão, apesar de remeter o aluno ao mesmo conhecimento adquirido, conteúdos aprendidos, trouxe uma situação inédita quando combinou novos dados e informações para que, aplicando esses conhecimentos através da proposta de uma atuação direta, com foco em educação de base, o aluno escolhesse uma nova situação concreta. Nesse contexto, ao buscar a resposta, foi capaz de gerar algo novo. Podemos definir como o conceito das questões de aplicação o processo que requer a habilidade de usar informações, métodos e conteúdos aprendidos em novas situações concretas. Questão de análise. Leia o exemplo apresentado. A estrutura dessa questão demonstra que a informação foi dividida em partes, para que o aluno possa entender a inter-relação existente entre elas, utilizando-as para validar sua resposta. Podemos definir que o conceito das questões de análise caracteriza-se pelo desdobramento de uma comunicação em seus elementos ou partes constituintes, de modo que as hierarquias entre as ideias expressas sejam explicitadas. Esse processo pressupõe identificar os aspectos centrais de uma proposição, verificar a sua validade e constatar possíveis incongruências lógicas. Questão de síntese. Leia o exemplo apresentado. A estrutura dessa questão combinou elementos e partes, para que o aluno possa chegar à resposta correta, sintetizando o todo, nas asserções. Nesse sentido, o aluno pôde identificar uma nova visão, utilizando os conhecimentos adquiridos.
Podemos definir que o conceito das questões de síntese busca a combinação de elementos e partes, de modo a formar um todo. É um processo de trabalhar com elementos, partes e combiná-los, para que constituam uma configuração ou uma estrutura não claramente percebidas antes. Questão de avaliação. Leia o exemplo apresentado. Veja que nessa questão, o aluno é chamado a validar critérios e padrões, julgar as ideias expostas e promover a solução para o propósito descrito no enunciado. Diferentemente da dimensão aplicação, que pode nos confundir, aqui o estudante não gerou algo novo. Podemos definir como conceito das questões de avaliação o julgamento a respeito do valor das ideias, materiais, trabalhos, métodos e soluções em certos propósitos. Algumas dicas valiosas. Ao classificar uma questão, pense primeiro em 3 blocos: apreensão de saberes, julgamento de saberes, produção de novos saberes. Depois, pense em qual nível da taxonomia de Bloom a questão se encontra. Esperamos que essas informações o auxiliem na classificação do nível de dificuldade de suas avaliações. Desejamos que esse conteúdo tenha sido de grande valor para você e que venha ajudá-lo na elaboração de suas questões. Com o uso desses conhecimentos, poderemos preparar nossos alunos de maneira mais eficiente para as avaliações ENAD, otimizando o desempenho dos alunos e melhorando nossos resultados. Até a próxima e bons estudos!